Bem, nós começamos a estudar na aula anterior o conceito de trabalho e a sua relação com a energia. A gente chegou a definir a energia cinética e estabelecer a relação da energia cinética com o trabalho. Bem, lá a gente viu que o trabalho ele atua quando a gente tem uma força, né? O trabalho de uma força ele vai ocorrer quando você tem a atuação dessa força e tem um deslocamento. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, como no exemplo aqui mostrado, esse trabalho é dado simplesmente pelo produto da magnitude da força pela magnitude do deslocamento. Quando em uma situação um pouco mais geral, em que a gente tem um ângulo entre a força atuando, entre a força e o deslocamento, então o trabalho é dado pelo produto escalar entre esses dois vetores, força vezes deslocamento. A gente pode calcular isso através da soma dos produtos dos componentes, o componente x da força multiplicado pelo componente x do deslocamento, mais o componente y da força pelo componente y do deslocamento, ou se for tridimensional ainda tem mais um componente, né? Ou a gente pode escrever simplesmente como o produto das magnitudes multiplicado pelo cosseno do ângulo entre aqueles dois vetores. Isso tudo aqui a gente está considerando que a força é constante, né, durante todo o deslocamento. Uma maneira da gente interpretar essa, essa expressão é a gente considerar que, bem, o produto da força vezes a magnitude F vezes o cosseno de φ não é nada mais do que a projeção de F sobre a direção do deslocamento. Aqui representei por F barra barra. Então, o trabalho pode ser escrito como o produto da projeção da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento, ou seja, o termo da força que vai contribuir para o trabalho é simplesmente aquele componente que está na direção do deslocamento. Uma outra maneira da gente interpretar essa mesma expressão ao invés da gente fazer a projeção da força, é fazer a projeção do próprio deslocamento. Então, o produto de D vezes o cosseno de φ é a projeção do deslocamento na direção da força, onde φ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, uma outra maneira da gente escrever essa mesma expressão é que o trabalho é a força vezes a magnitude da força vezes o componente do deslocamento que está na direção, na direção da força. A gente viu alguns casos particulares também em que, bem, a gente fez a análise de alguns casos, né? Se esse ângulo φ entre a força e o deslocamento ele tá no primeiro quadrante, está entre 0 e 90 graus, então a projeção da força na direção do deslocamento é uma projeção positiva e então a gente tem o trabalho que é positivo. Nesse caso, a gente que é conhecido como trabalho motor. Se o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus, então cosseno de 90 é zero, então o trabalho é igual a zero. Ou seja, o trabalho de uma força que é perpendicular ao deslocamento é igual a zero. Uma força perpendicular ao deslocamento não contribui para o trabalho. E se, por outro lado, a gente tem esse ângulo tá entre 90 graus e 180, ou seja, está aqui no segundo quadrante, em que a projeção da força na direção do deslocamento é uma projeção negativa, né? Tem um componente negativo. Como o cosseno é menor do que zero, a gente tem que o trabalho é menor do que zero. Então, o trabalho ele é conhecido como trabalho resistente. A gente viu também que, bem, o trabalho total não é nada mais do que o trabalho, a soma dos trabalhos de cada uma das forças que atuam sobre uma partícula, aqui chamando de FI, cada uma dessas forças, né? E esse trabalho total ele deve ser igual ao trabalho da própria força resultante, em que o resultante de forças é a soma de todas as forças. Então,
o trabalho, a soma dos trabalhos de cada uma das forças é igual ao trabalho do resultante. E a gente viu também o teorema trabalho, energia cinética, mas só que para uma força constante, nos restringindo a atuação de uma força constante. A gente sabe que o efeito dinâmico de uma força sobre uma partícula é acelerar essa partícula. Então, se a gente tem um resultante constante e esse resultante, então, ele promove a aceleração dessa partícula, vamos dizer, uma aceleração constante também, a gente está se limitando, então, ao movimento uniformemente variado aqui nessa seção, por mais que esse teorema seja mais geral. A gente tem todas essas expressões que são válidas, né? Relações entre as grandezas cinemáticas, a velocidade, a posição, a velocidade, o tempo. E a partir dessa última relação aqui, que é a equação de Torricelli, a gente demonstra, né, que o trabalho total, ou seja, o trabalho da resultante, ele pode ser calculado através da diferença desses dois termos, em que esses termos dependem da massa da partícula e dependem também da velocidade da partícula no instante inicial, que é o v0, no instante final, que é o v. Cada um desses termos aqui a gente define como energia cinética. Energia cinética. Então, o trabalho total ele deve promover uma variação da energia cinética. Promover uma variação da energia cinética, ou seja, o trabalho total ele não é nada mais do que a variação da energia cinética. Se a gente tem um trabalho total então positivo, que é quando então a resultante, vamos admitir aqui um problema unidimensional, né? Que é quando a resultante então tem o mesmo sentido do deslocamento, então esse trabalho total é positivo e como a variação da energia cinética também vai ser positiva, a gente sabe a partir daí que a velocidade ela vai ter um aumento no seu módulo, o que já era esperado a partir das leis do movimento. Se esse trabalho total ele é negativo, ou seja, se a força resultante tem um sentido contrário ao do deslocamento, como a força de atrito cinético, por exemplo, então o trabalho é negativo e a variação da energia cinética também é negativa, o que significa que tem uma diminuição do módulo da energia cinética. Se, por outro lado, o trabalho resultante é igual a zero, que a gente teria numa situação do movimento circular uniforme, por exemplo, em que a resultante é uma resultante centrípeta que tem direção radial, então, que seria esse caso aqui, por exemplo, né? A velocidade e a resultante são perpendiculares uma à outra. Então, nesse caso, o trabalho é nulo, o trabalho de uma força perpendicular é nulo e a variação da energia cinética é zero. Por mais que a velocidade mude a direção constantemente, ela não muda a sua intensidade. Um conceito que a gente também chegou a ver foi o conceito de potência, que é nada mais do que a a taxa com que o trabalho é realizado. Então, a potência em um tempo finito, a potência média, então, seria o trabalho realizado durante o intervalo de tempo, dividido por esse próprio tempo. Enquanto que, levando ao limite, levando esse intervalo de tempo a zero, então uma taxa instantânea de variação de realização do trabalho seria então uma potência instantânea, que é a derivada do trabalho com relação ao tempo. A unidade com que normalmente se expressa a potência, aliás, a unidade com que se expressa a potência no sistema internacional é o joule por segundo, que é conhecido como watt. A gente pode obter uma expressão para a potência da seguinte forma, né? Potência é igual ao trabalho pelo tempo. Como o trabalho não é nada mais do que o produto da força pelo deslocamento e pelo ângulo entre esses dois vetores, né? A gente pode descrever dessa forma, como a razão entre o deslocamento e o tempo, não é nada mais do que o módulo da velocidade. Então, força vezes velocidade vezes cosseno de φ
no final das contas, a gente tem que a potência, então, é o produto escalar entre a velocidade e a força. Uma vez que esse cosseno de φ, né, ele é o ângulo entre a força e o deslocamento, e como a velocidade tem a mesma direção, né, o mesmo sentido do deslocamento, então ele acaba sendo o ângulo entre a própria força e a velocidade. Ou seja, então a gente pode escrever a potência como o produto escalar entre a força e a velocidade. Bem, até agora a gente se limitou, a gente se restringiu a falar do trabalho de uma força constante. Acontece que em boa parte das situações, essa força ela tem tanto, tanto a sua direção quanto a sua magnitude pode variar com o tempo ou com o deslocamento. Então a gente tem que dar uma definição um pouco mais ampla para o trabalho para gente contemplar esses casos. Por exemplo, o caso de uma mola, né? A mola, a gente tem uma força restauradora e essa força restauradora ela depende do quão distante você está da posição de equilíbrio. Então, à medida que o corpo se desloca, a partícula se desloca e a mola estica mais ou menos, a própria força ela vai mudar de módulo, né? Então, para esse caso, a gente precisa calcular o trabalho de uma força variável. Eu não posso simplesmente fazer o produto da força pelo deslocamento, até porque eu não consigo definir de maneira unívoca qual é essa força. Tá, então se a gente retornar para a definição do trabalho que a gente já fez, né, que é o produto da força pelo deslocamento aqui considerando o problema unidimensional, tá? Sem mudar esse ΔX aqui, vamos dizer que é um problema escalar. Tá, esse produto aqui, se eu representar um diagrama aqui, um gráfico da força pela posição, aqui então no eixo horizontal tem a posição x e no eixo vertical tem a força F. Como eu estou considerando uma força constante até então, né, esse gráfico seria uma linha reta horizontal. E vamos dizer que x1 é a posição inicial e x2 é a posição final, de maneira que ΔX seja o valor desse comprimento. Então, o produto de F vezes ΔX, F vezes ΔX, não é nada mais do que a área, né, desse retângulo. Então, a interpretação geométrica que a gente dá para o trabalho seria, então, da área sobre a curva no gráfico da força em função da posição. Essa interpretação ela é válida além do problema de força constante. Se a gente tiver um problema com força variável, a gente poderia ter um gráfico dessa forma aqui, por exemplo, aqui essa do lado direito, né? Em que a intensidade da força ela varia com a posição. Mas da mesma forma, o trabalho ele é ainda a área sobre a curva. É a área sobre a curva. A gente poderia imaginar uma estratégia para calcular a área, né, sobre a curva, para uma curva qualquer, da seguinte forma. Aqui eu tenho a mesma curva e a gente faz uma discretização desse espaço de x1 até x2, que a gente tem intervalos finitos. E para cada intervalo desse, aqui eu tenho ΔXA, ΔXB, ΔXC, a gente toma o valor médio da força dentro daquele intervalo. Já que dentro daquele nesse caso aqui, né, a força está variando continuamente, eu poderia pensar que tomar um valor dentro desse intervalo. Por exemplo, aqui no intervalo ΔXC, a força está entre esse valor aqui, né? Entre esse valor aqui e esse outro de cá. Poderia obter um valor médio dentro, um valor dentro desse intervalo e selecionar algum desses valores. Então, uma primeira aproximação para o trabalho, ou seja, para a área sobre essa curva, seria simplesmente
fazer a soma de cada um desses trabalhos, né, em cada um desses intervalos. Então aqui eu tenho que o trabalho seria aproximadamente então o produto de F a x, que é a força, que seria um valor médio da força no intervalo ΔX, vezes ΔX, mais a mesma expressão para o próximo intervalo, que seria F, a força no intervalo ΔXB, ΔXB, vezes ΔXB e assim por diante. Então seria uma primeira aproximação para essa área. Se eu quiser obter uma aproximação melhor, eu posso discretizar um pouquinho mais, né? Eu posso colocar intervalos cada vez menores, e dividindo cada vez mais esse intervalo. Ah, até que, bem, eu possa fazer isso, obter uma expressão, aliás, fazer essa medida de maneira limite, né? Aliás, dividindo esses intervalos cada vez menores, a gente então tem um limite para essa expressão. A gente teria então, a gente pode dizer que o trabalho seria o limite para esses intervalos cada vez menores, né? De f vezes ΔX, aliás, da soma de um FI vezes um ΔXi, em que I é o índice para identificar o intervalo, tá? De, vamos dizer, de igual a, não, vamos numerar, né? Vamos colocar de igual a 1 até infinito, seria o limite desse somatório em que o maior ΔX, I, tende a zero, ou seja, intervalos infinitesimais. Essa expressão não é nada mais do que a definição da própria integral. Então, a gente teria então que o trabalho não é nada mais do que a integral da força pelo deslocamento entre os limites, que é a posição inicial e a posição final. Então, a integral de x1 até x2 de fx dx. Com isso, a gente tem uma expressão, um método para calcular, né, o trabalho para uma força que tem um módulo variável. Tá, considerando agora então que a força já tem essa possibilidade de não ser mais uma constante, nós temos que, nós temos que obter um novo teorema trabalho-energia cinética, né? A gente deduziu esse teorema trabalho-energia cinética para uma força constante. Tá, então, escrevendo o trabalho como a integral da força pelo deslocamento, da posição inicial até a final, aqui eu estou considerando o trabalho da força total, ou seja, o trabalho da resultante de forças. Então, pela segunda lei de Newton, essa força não é nada mais do que o produto da massa vezes a aceleração. Aqui eu estou considerando um problema unidimensional, tá? Caso unidimensional. Por isso que essa expressão toda é um escalar. Então, é massa vezes aceleração vezes deslocamento. Acontece que a própria aceleração ela é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, substituindo isso aqui, a gente tem que o trabalho total é igual à integral da massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo, a integral no espaço. Bem, acontece que a velocidade de uma partícula, né? Isso aqui a gente está considerando o problema de uma partícula se deslocando. A velocidade de uma partícula ela pode ser entendida como uma função do tempo, como a gente obteve de fato a velocidade em função do tempo, lá no movimento uniformemente variado, por exemplo. E a gente pode entender essa velocidade também como uma função do espaço. Afinal, para cada posição e para cada instante, né, do movimento de uma partícula, a velocidade tem um valor muito bem definido. Então, ela pode ser tanto escrita como uma função do tempo quanto como uma função da posição. Acontece que a própria posição também ela é uma função do tempo, né? Que é nada mais do que o que a gente fez lá na cinemática, quando a gente tentava obter a função horária do espaço em função do tempo.
Tá, por que eu estou falando isso? Porque a derivada da velocidade com relação ao tempo, uma vez que a velocidade é uma função do tempo, né, ela pode ser escrita como, usando a regra da cadeia, né, como a derivada da velocidade com relação à posição, aqui considerando como uma função da posição, multiplicado pela derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, dv dt é nada mais do que dx dt vezes dv dx. Ou dv dx multiplicado por dx dt. Mas dx dt não é nada mais do que a velocidade na direção x. Ou seja, dv dt é a própria velocidade multiplicada pela derivada da velocidade com relação à posição. Tá, substituindo essa expressão no trabalho, a gente tem então que o trabalho total é m vezes, substituindo dx dt, né? V vezes dv dx. Acontece que dv dx vezes dx não é nada mais do que o diferencial da velocidade. O diferencial da velocidade é a sua derivada vezes o dx. Então, essa integral, que é uma integral no espaço, eu posso transformá-la em uma integral na velocidade. Então, fica a integral de v1, que é a velocidade inicial, até v2, ou seja, da velocidade na posição x1 até a velocidade na posição x2, de m vezes vx, que já estava lá, né? Vezes dvx. Como a massa é constante, ela vai para fora da integração, fica então a integral de v1 até v2 de v dv. Essa integral, a integral de um monômero, a gente tem que lembrar lá que a integral de xn dx, a integral é xn mais 1 dividido por n mais 1. Nesse caso aqui, o x é igual a 1, né? O n é igual a 1, aliás. Então vai ficar v ao quadrado dividido por 2. Então é a massa vezes v ao quadrado por 2 nos limites de v1 até v2. Aplicando os limites, a gente tem então mv2 ao quadrado dividido por 2 menos mv1 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, o trabalho total continua a ser a variação da energia cinética. Mesmo para problemas em que o trabalho ele é uma função, ele não é mais uma constante. Ele é uma função do espaço. Agora, mais uma generalização do teorema do trabalho e energia cinética é considerando problemas em que a gente tem problemas bi- e tridimensionais. Tá, em problemas bi- e tridimensionais, né, o trabalho ele vai ser o produto escalar entre dois vetores. Né? A gente não vai tratar como, aliás, não vai tratar mais como produto entre duas magnitudes. Então, o trabalho total, da mesma forma como era uma integral, né, de F vezes o deslocamento, ele vai ser integral da força vezes o deslocamento, só que agora é um produto escalar entre o produto entre a força e dl, considerando que dl é um deslocamento. Então, seria um deslocamento infinitesimal. Vamos dizer que aqui nesse ponto tem esse deslocamento dl, tá? À medida que a gente percorre a curva, aqui que eu chamei uma curva C, esse deslocamento ele vai mudando a direção e vai mudando o seu modo, certo? Então, aqui eu tenho um elemento de deslocamento. Então, aqui eu tenho então, a integral do ponto inicial A até o ponto final B, através da curva C, da força vezes o deslocamento. O produto escalar, né, entre dois vetores vai ser, eu posso escrever dessa forma. Então, continua sendo a integral, mas agora eu tenho a soma dos produtos das projeções. Então, fx, deslocamento na direção x, fy, deslocamento na direção y. Eu posso separar isso aqui em duas integrais. Veja, eu tenho a posição limite xa e tenho a posição, e tenho xb
coordenada x final, tem o YA como coordenada y inicial e YB como final. Então a gente substitui os limites de integração apropriadamente e separa as duas integrais. Tá, a integral de fx dx não é nada mais do que o trabalho conforme a gente calculou aqui no teorema unidimensional, né? O trabalho total, então, é a integral de fx dx de x1 até x2. E isso é a variação da energia cinética considerando as velocidades nessa direção, ou seja, vai ser m vezes vx ao quadrado menos m vezes vx inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, essa integral aqui não é nada mais do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas só que como é um problema que está na direção x, essa velocidade vai ser só a projeção x da velocidade. Então, vai ser vx ao quadrado no ponto B menos esse termo que tem vx ao quadrado no ponto A. A mesma coisa vai ser para o y, tá certo? Para a direção y. Eu vou reorganizar esses termos juntando os termos que dependem de B, do ponto B, né? Aqui é positivo também, menos aqueles que dependem de A, que são os dois negativos. Aliás, esse quadrado aqui, ele está aqui dentro. Eu tenho então vxb ao quadrado mais vyb ao quadrado. No final das contas, então, eu tenho a projeção vx e a projeção vy. Então, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então, quando eu estou somando os quadrados, eu estou só obtendo o quadrado do módulo da velocidade. Então, aqui é vb ao quadrado e a mesma coisa aqui vai ser va ao quadrado. Então, o trabalho total, no final das contas, então, não é nada mais do que a variação da energia cinética.